Olá, seja bem-vindo, 18 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Quarta-feira, 26 de fevereiro, acontece a quarta sessão ordinária do ano. E para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Márcio Martinelli. Bom dia, Márcio. Bom dia, Alice, e bom dia a todos aqui que nos acompanham nesse Bom Dia Jacareí de hoje. Márcio, então começando o Bom Dia de pré-ordem do dia num dia atípico, né? Na segunda-feira, já que amanhã nós teremos sessão audiência pública, mas vamos falar então sobre a ordem do dia de quarta-feira. Teremos diversos vetos a serem discutidos, muita discussão, também projeto, começando então pelo veto do ex-prefeito Isaías Santana ao projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade, que prevê o fornecimento de copos, né, a proibição do fornecimento de copos plásticos no município. Exato, Alice. Esse é um veto que tende a ter muita discussão. Para a gente entender todo esse contexto relacionado a esse veto, a gente precisa entender um pouco em relação ao passado aqui na Câmara Municipal, com relação a esse tema do meio ambiente. A gente precisa retroceder aproximadamente por volta de 2017, quando a então vereadora desta casa, Lucimar Ponciano, que foi a presidente desta casa também, ela protocolou um projeto que visava praticamente a mesma situação protocolada pela vereadora Sônia pouco tempo depois, mas não relacionadas a copos e agitadores plásticos, e sim a sacolinhas plásticas. Então ela tenta fazer a proibição para que Jacareí tenha essa vedação da utilização de sacolinha plástica e que seja de forma escalonada, trocada pelas sacolinhas biodegradáveis. Na época, o projeto teve discussão em relação à sua praticidade. Muitos grupos da cidade, em especial o setor do comércio, foi contra essa situação, obviamente por uma questão econômica, até porque o custo ainda é alto em relação a esse tipo de conteúdo, esse tipo de item, e fatalmente isso seria repassado aos consumidores. E esse projeto ele ficou tramitando, no caso o projeto da ex-vereadora Lucimar Ponciano, ficou tramitando de 2017 até o final de 2020, sem ir ao plenário para a votação. Acabou sendo arquivado justamente pela troca de legislatura. A vereadora Lucimar não foi reeleita, então automaticamente ele acabou sendo arquivado. Pouco tempo depois, 3 anos depois aproximadamente, temos um novo projeto, desta vez da ex-vereadora Sônia, que também não está mais nessa legislatura, desta vez colocando a situação dos copos e agitadores plásticos para a cidade toda. Então ela previa essa proibição da utilização desses materiais, dava um tempo para que, obviamente, esse tipo de mudança pudesse ocorrer, só que aconteceu basicamente a mesma situação que aconteceu com o projeto da vereadora Lucimar Ponciano. Ele acabou ficando tramitando e acabou não indo para a votação por pressão política, por questões de grupos que são contrários e ainda permanecem, inclusive, contrários a esse tipo de projeto de lei aqui na cidade. O que a vereadora Sônia, então, pensou e acabou alterando? Ela pegou esse mesmo projeto, primeiro ela arquivou esse projeto que visava a cidade toda e ela protocolou um novo projeto, isso em 2023, dessa vez afunilando o objeto, fazendo com que os copos e os agitadores descartáveis fossem proibidos somente para a questão da administração pública, direta e indireta, e não para a cidade toda, excluindo então a rede privada dessa situação. O projeto acabou ficando tramitando por um bom tempo, tivemos audiências públicas, inclusive aqui nessa casa, para tratar sobre esse assunto. Uma empresa da rede privada veio até aqui para apresentar alguns tipos de itens, né, como que ele é feito, quais são os custos, esse tipo de situação. E o projeto foi prosseguindo e acabou sendo aprovado no final de 2024. A partir daí nós temos uma outra discussão, que é uma discussão jurídica da coisa. A discussão de mérito, ela foi discutida de forma informal, mas o que acabou gerando o veto é uma discussão jurídica. Primeiro, porque essa casa, o primeiro parecer jurídico desta casa, foi contrário ao projeto da vereadora Sônia, falando agora do último projeto, tá? Do projeto que trata da proibição em nível da administração pública. Proíbe que a administração pública compre ou contrate qualquer tipo de situação que venha a ter copos e agitadores descartáveis. O primeiro parecer dessa casa entende que o projeto é ilegal, que ele é inconstitucional e que
por tratar de uma situação que cai um pouco nas questões de contratações, ou seja, que cai na lei de licitações, não cabe ao município legislar sobre o assunto. Isso seria uma invasão de esfera. O segundo parecer jurídico, o segundo e definitivo parecer jurídico desta casa, que tratou do caso, né, desse projeto lá atrás, discordou e entendeu que a Câmara poderia sim, tem a sua legalidade e poderia aprovar projeto deste tipo. Justamente porque se o problema for essa questão de contratação e de licitações, bastaria dar 1 ano ou mais de tempo para que os atuais contratos expirassem e os novos contratos passassem a vigorar. Ou seja, uma emenda corrigiria essa situação. E que também traz o argumento de que o Supremo Tribunal Federal já pacificou essa situação, afirmando que os municípios podem legislar sobre essa questão do meio ambiente. Então, seria de uma concorrência de uma competência concorrente. Tanto o prefeito quanto a Câmara Municipal poderia legislar sobre esse assunto. Esse projeto acabou indo para a votação, foi aprovado por unanimidade em dezembro de 2024 e agora chega esse veto no qual nós estamos conversando. A Prefeitura ela traz quase que as mesmas razões já trazidas pelo primeiro parecer jurídico lá atrás, dizendo que não cabe à Câmara Municipal e nem sequer ao município ficar tratando desse tipo de assunto, né? E entende que se por acaso algum ente poderia legislar sobre isso, seria o próprio prefeito, porque trata de um ato de gestão, uma questão de gestão política e não da Câmara Municipal, e pede o prosseguimento do veto. E aí nós temos o último parecer jurídico, que é o da Câmara novamente, mas desta vez relacionado ao veto, obviamente sustentando ainda aquele parecer jurídico lá atrás, dizendo que não, dizendo que sim, a lei pode prosseguir de forma legal, os vereadores podem rejeitar o veto, isso é uma orientação, lembrando, né, que é os vereadores quem decidem, o parecer jurídico apenas orienta, apenas fornece aos vereadores as devidas informações jurídicas, fazendo assim com que houvesse a rejeição do veto. E ele coloca, inclusive, coloca novamente a questão da pacificação do STF, coloca até uma questão relacionada à Agenda 2030, né, que a Prefeitura seguidamente coloca no seu site, nos seus atos, que está buscando seguir a Agenda 2030. Então, essa questão do meio ambiente estaria dentro de um dos itens, né, que diz relacionado à sustentabilidade, relacionado ao meio ambiente, relacionado à vida, todas essas situações, e orienta os vereadores que, se caso esse for o entendimento, poderia sim rejeitar o veto. O importante, Alice, e a todos aqui que nos assistem, é que essa é uma discussão interessante que está acontecendo. Até esse momento nós tivemos apenas o grupo dos comerciantes lá atrás, não foi nem agora, lá atrás, que se manifestaram, mesmo que timidamente, para ser contrário ao projeto, pelas razões aqui econômicas que eu já citei. Ainda não pudemos verificar um outro grupo que fosse a favor desse tipo de mudança, pelo menos de forma pública, ainda não apareceu, nem aqui na Câmara Municipal e também nos meios, nos canais de imprensa também não houve, e os vereadores vão ter que discutir isso na quarta-feira, vão ter que prever se derruba esse veto e se tenta fazer essa mudança sustentável para a cidade, da forma como está sendo feito, ou se não, ou se simplesmente mantém o veto do prefeito e deixa para que a Prefeitura, no seu tempo, de uma forma talvez um pouco mais orgânica, possa pensar sobre o assunto. Discussão interessante, Alice. Vamos aguardar, quarta-feira promete essa situação, porque a gente tende a pensar que é somente sobre o meio ambiente, mas na verdade é sobre uma questão quase que inteiramente econômica, né? Vamos aguardar, Alice. Sim, e outro projeto também da ex-vereadora Sônia Patas da Amizade, que pode receber um veto, se refere à nomeação e contratação para agentes para cargos públicos. Do que se trata? Correto, Alice. Mais um veto, dessa vez sobre essa questão que você citou. A vereadora Sônia trouxe para esta casa, lá em 2023, essa possibilidade de que pessoas que tivessem em trânsito e julgado, sendo condenadas por maus tratos a animais, não conseguissem nem serem nomeadas, nem serem contratadas na administração pública, e pesando até um pouco mais a mão, né? Após a condenação em julgado, a pessoa ainda teria que aguardar mais 5 anos para que pudesse ter esse direito de cumprir
esses cargos públicos. O parecer jurídico desta casa, na época, orientou pela legalidade do projeto, disse que não havia nenhum tipo de problema, né? Os vereadores aprovaram por unanimidade e agora vinha esse veto do prefeito. Lembrando aqui uma coisa que eu esqueci de falar do projeto anterior, nós estamos falando do prefeito Isaías Santana, do ex-prefeito Isaías Santana, porque tudo isso ocorreu na última semana de gestão do ex-prefeito. E ele vem para essa casa ainda com o nome do ex-prefeito Isaías Santana, né? Então, na época, o ex-prefeito entendeu que, assim como no projeto anterior, não totalmente, mas semelhante, é uma situação que não cabe à Câmara Municipal gerir sobre isso. Quem legisla sobre cargos, sobre atribuição, sobre esse tipo de coisa, na verdade, é o próprio prefeito, ou dependendo do caso, até mesmo a União, a forma, o provimento é até mesmo a União, e não caberia à Câmara mexer nesse tipo de assunto. Então, é mais um veto de discussão a priori jurídica, para depois eles consigam discutir o mérito de fato do projeto. Vamos aguardar um pouco sobre isso, porque a discussão jurídica ela tem muito do entendimento, da interpretação. E os vereadores também não trazem só a parte jurídica para ser discutido, traz o mérito, traz o interesse público da questão. Então, mais um projeto, mais um veto que nós temos que aguardar para saber o posicionamento de cada um, Alice. Perfeito, Márcio. Peço licença a você, já voltamos a conversar. Mudando de assunto, em Jacareí, 70% das apreensões por descumprimento de medida protetiva em 2024 foram realizadas após a implantação do aplicativo SOS. Saiba o que é e quem pode utilizar esse dispositivo, conhecido como botão do pânico. Que nem ele já tinha feito várias coisas, pôs fogo no meu carro, me agrediu fisicamente, verbalmente, invadiu minha casa. E até que nesse dia conseguiu a patrulha chegar a tempo de efetuar a prisão. Mulheres de Jacareí que estão em medida protetiva podem utilizar o botão do pânico. O botão é um aplicativo de celular que, quando acionado, chama a patrulha Maria da Penha. O botão foi implantado no segundo semestre de 2024. Nesse ano, foram realizadas 26 prisões, sendo que 70% delas, ou seja, 18 prisões, aconteceram após o início do sistema. O nosso índice de atendimento, graças a Deus, tem sido muito bom. Sabe, a gente está tendo uma assertividade aí de quase 99%. Tem muita coisa para melhorar, com certeza. Né? Como você disse, foi um programa que começou há 6 meses. Né? A gente está fazendo o trabalho de formiguinha, mas está dando muito resultado. Jacareí tem hoje 86 mulheres sob medida protetiva, que é uma decisão judicial que tem como objetivo proteger a mulher que esteja em situação de risco, vulnerabilidade ou perigo. Somente essas mulheres podem ter acesso ao aplicativo SOS. Qualquer mulher que tenha uma medida protetiva, tá, pode procurar a Família Segura, que fica na Major Acácio, vai fazer um cadastrinho lá, vai baixar o aplicativo, vai ser orientada como usar esse aplicativo, tá? E a partir daí ela tem o aplicativo 24 horas por dia. Foi quando eu estava com a minha neta no ponto de ônibus, tinha ido pegar a criança no ônibus escolar, e ele estava escondido na esquina, só que eu vi ele não viu que eu vi ele. Aí foi onde eu acionei o botão do pânico. Foram super rápidos, chegaram em 4, 5 minutos. Aí efetuaram a prisão dele. E nós conferimos. O processo é muito rápido. Assim que o botão é acionado, o alarme dispara. E as telas da GCM já mostram a localização da assistida e a viatura mais próxima. A assistida, ela aciona o SOS pelo celular, né? Automaticamente já chega no nosso SECOM, né? Que é a nossa central de comunicação, um alerta com sonoro também. Já aparece lá o SOS, o operador já assume aquela ocorrência,
vai verificar quem é assistida, já tem a foto dela lá, a foto do agressor, o endereço de moradia, endereço de trabalho, ou seja, todos os dados pertinentes àquela assistida já vão estar ali para o operador verificar quem é, onde está, e automaticamente, enquanto alguém está se comunicando com essa assistida, né, um dos nossos operadores, quem assume a ocorrência, já vai começar a trocar mensagens com essa assistida, que podem ser feitas por vídeo, por falado, né, áudio, ou por escrita, como SMS. É automático, a pessoa já vai repassando as informações necessárias para quando a nossa patrulha chegar para atender a ocorrência, ter o máximo de segurança possível, tanto para a assistida quanto para a gente. Então, a patrulha veio super rápido. Foi questão de 4, 5 minutos. Eles chegaram. A maior parte das assistidas que acionaram o botão são mulheres vítimas de violência. Mas não são só elas que podem usar o aplicativo não, viu? Qualquer pessoa que tenha uma medida protetiva, tá? Isso inclui, às vezes, o juiz dá uma medida protetiva só para criança, né? O caso de idosos, muitas vezes que sofrem maus tratos com os filhos ou algum parente mais próximo. Então, qualquer pessoa que tenha uma medida protetiva restritiva de agressão, ela pode, sim, fazer o cadastro e ter o botão de pânico. Caso tenha alguma espectadora assistindo e pensando, poxa, eu estou nessa situação, eu preciso de ajuda, preciso procurar alguém para me socorrer. Quais telefones, aonde que ela deve procurar ajuda? Tá. A princípio, se ela ainda não tem uma medida protetiva, mas ela vem sofrendo agressões, gente, agressão não é só física, né? A gente tem agressão psicológica, que é muitas vezes mais grave até do que a física, porque ela não pode ser vista, né? Então, assim, o meu primeiro conselho, registre boletim de ocorrência, vá até a Casa da Família Segura, lá você vai ter toda a infraestrutura com aconselhamento psicológico, acompanhamento do pessoal do SAS, né, que é a Secretaria de Assistência Social, advogados, né? Então, assim, você vai ter todo o recurso, todas as informações que você precisa para resolver esse problema, né? Mas o primeiro passo é emergência, está acontecendo agora. 153. Enquanto a gente tiver medo, isso sempre vai continuar. Então, elas têm que levantar a cabeça e enfrentar. Porque senão nunca vai sair dessa situação. Não se permitir passar por isso mais. Porque eu acho que nenhuma mulher merece ser tratada por um homem. Por um homem não, né? Por um monstro desse jeito. E voltamos a conversar com Márcio Martinelli, que é diretor de comunicação da Câmara Municipal. Márcio, outro veto que será discutido na quarta-feira é o projeto do ex-vereador Rodrigo Salomão, que instituiria o programa de integridade nas empresas. Correto, Alice. Esse projeto do ex-vereador Dr. Rodrigo Salomão, ele já vem um tempo sendo discutido nesta casa, ele foi, na verdade, um tempo discutido nesta casa, tanto é que ele chegou a ser protocolado lá em 2022 e foi aprovado só no final, nas últimas sessões de 2024. Basicamente, ele é um projeto que ele vem dentro do contexto da polêmica da Ponte Mário Covas e da sua alça. Então, o ex-vereador Dr. Rodrigo Salomão buscou, na época, uma normativa, a criação de uma normativa que tentasse proteger a administração pública de alguma forma, de várias formas, na verdade, das contratações com as empresas. Então, esse programa de integridade entende-se como um programa de compliance. Então, as empresas que vierem a ter contrato com a Prefeitura Municipal e que forem de valores superior a R$1 milhão no caso de obras e de R$500 mil no caso de compras e de serviços, obrigatoriamente ela teria que cumprir diversos requisitos para assim ter direito ao contrato. Então, os requisitos são vários que o projeto traz, ele coloca lá uma situação de código de conduta, conselhos estruturados, canais de divulgação no sentido de fiscalização, auditoria, enfim, que a empresa realmente tivesse uma estrutura extremamente adequada para poder prestar o serviço para a prefeitura e assim garantiria para que a administração pública também estivesse protegida com uma empresa séria, vamos assim colocar.
O projeto ele teve muita discussão, ficou tramitando bastante tempo nesta casa e foi aprovado por unanimidade ao final de 2024. Então, o ex-prefeito Isaías Santana veta o projeto e agora traz para esta casa decidir sobre a questão da sua legalidade. O parecer jurídico desta casa é a favor, entende-se que não há nenhum tipo de inovação ali que poderia sim ser normatizado via municipal. Já a prefeitura entende que isso não cabe à Câmara Municipal, assim como os outros vetos, né? Todos os vetos assim, a gente tende a entender que não cabe a um ente, cabe a outro, que não cabe a uma esfera, cabe a outra normatizar sobre o assunto. Então, como esse projeto trata muito da questão da antiga Lei 8666 e também da atual Lei 14133, que versa sobre a questão de licitação, somente a União poderia legislar sobre esse assunto. E a Prefeitura também coloca uma situação dizendo que esse tipo de situação já está normatizado em nível federal e que não é necessário essa inovação, que na verdade não seria nenhuma inovação para nível municipal. Novamente, Alice, vamos aguardar os vereadores discutir sobre o assunto. Provavelmente o início deve ser uma discussão jurídica e depois eles devem discutir também em relação ao mérito, ao interesse público sobre este projeto. Então, vamos aguardar o posicionamento de cada um, Alice, na quarta-feira. Sim, e o mesmo ex-vereador, Rodrigo Salomão, também elaborou outro projeto, né, de denominação de vias, que também pode receber um veto. Não é muito comum nós recebermos nesta casa vetos sobre denominação de rua, né, de vias em geral. Desta vez, na quarta-feira, inclusive, nós teremos 2. Isso é um pouco raro de acontecer. Basicamente, esse projeto no qual você citou, esse veto de denominação, é oriundo de um projeto também, de autoria do ex-vereador desta casa, Rodrigo Salomão, em que ele tentou fazer a denominação de 21 ruas no loteamento fechado Parque Jequitibá, acho que esse é o nome, né, do local aqui em Jacareí. Veio o veto, que é parcial, vetando 19 dessas 21 vias. E o argumento é que essas vias já têm nome. Essas vias elas não são numeradas, elas já possuem um nome por lei municipal, inclusive, deixando apenas 2 vias para que o vereador pudesse nomear. O argumento da prefeitura é que é justamente isso, já existe um nome e caso queira alterar, as normas são outras. Para você alterar o nome de uma via é diferente de você denominá-la. Nesse caso aqui, para alterar todas essas vias que o vereador pede, precisaria da anuência ali dos moradores, de pelo menos 2/3 deles, e que, segundo a prefeitura, a juntada de documentos não comprova essa situação. Então ela entende que é uma forma ilegal de tentar essa denominação, já que essas vias já possuem nome, Alice. Sim, esse é um veto parcial, mas teremos também um veto total, né, do projeto de denominação de rua, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, certo? Mais um veto, mais uma denominação de rua que os vereadores devem discutir e, mais uma vez, um veto relacionado à sua legalidade. Ali é um caso um pouco diferente e é um caso que parece que houve um equívoco entre esse diálogo entre Câmara Municipal e Prefeitura. O vereador Paulinho dos Condutores tentou trazer para esta casa no ano passado essa denominação dessa via, lá no Parque Meia Lua, e agora a Prefeitura traz o veto afirmando que, na verdade, lá não é mais uma via. Lá não passa pedestres, não passa carro e atualmente, inclusive, é um leve, né, um local de entrega voluntária, então não caberia interesse público a denominação de algo em que já possui outra estrutura, né? O parecer jurídico dessa casa sobre isso afirma que, na verdade, cabe realmente razão à Prefeitura nesse ponto, mas lembra que quem afirmou, segundo o parecer jurídico, quem afirmou que aquele local era uma via que estava sem nome foi a própria Prefeitura. Então pode ter havido aí uma falha de comunicação entre as instituições e vamos ver o que os vereadores entendem amanhã. Provavelmente, se for verdade, se não houver via, como a Prefeitura afirma, provavelmente esse veto deve ser mantido, até porque você não consegue nomear um terreno ou nada desse tipo. Mas vamos aguardar a discussão amanhã sobre isso, Alice. Sim, Márcio, já voltamos a conversar para falar sobre os projetos de lei. E ainda falando da Casa Legislativa, amanhã, 25 de fevereiro, a Câmara Municipal realiza audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2024. O evento será no plenário da Casa Legislativa às 18 horas. Já na quinta, 27 de fevereiro, acontece a audiência para a apresentação das metas fiscais referentes ao exercício do último quadrimestre de 2024 em Jacareí. O início está previsto
previsto para as 19 horas e ambas audiências serão transmitidas pela TV Câmara em nossas redes sociais e aplicativo. Mudando de assunto, o livro infantil O Burrinho do Rabo Azul, escrito por João Gonçalves, foi inspirado em uma memória afetiva do autor e traz lições importantes para as crianças. Na matéria, você conhecerá os detalhes da obra e verá os benefícios da leitura na infância. Uma fábula inspirada em uma memória afetiva incentiva a criatividade e ensina a como superar os desafios da vida. Esse é o livro infantil O Burrinho do Rabo Azul, escrito por João Gonçalves, que traz assuntos importantes como altruísmo, coragem e bondade. A história, a gente passa a ideia dos pais e dos avós a contar a história para os filhos, aqueles que estão em fase de leitura ou que não sabem ler ainda. Mas o fundo da história é trabalhamos o altruísmo, o amor ao próximo. A obra faz parte do projeto Cabana de Histórias e tem como objetivos principais retomar o hábito da leitura e limitar o uso de aparelhos eletrônicos. A professora Yasmin Caminata explica os benefícios dos livros e a importância da contação de histórias na infância. A contação de histórias e a leitura desde pequeno vai formar leitores no futuro, né? Leitores frequentes no futuro. Por mais que chegue um momento na vida que a rotina atrapalhe, né, continua lendo. O hábito de leitura, ele não morre. Então, se você tem o hábito desde pequeno, é muito bom. E isso vem de casa. As crianças são, como eu gosto de falar, são esponjinhas. Elas absorvem tudo ao redor e elas estão sempre observando e copiando o que os adultos fazem. Então, se tem em casa um pai, uma mãe, uma avó, né, um parente que está sempre lendo, sempre incentivando a leitura, é muito mais fácil dela, né, entrar em contato. E na escola, né, caso não tenha isso, na escola a gente tem os professores. E aí entra a questão da contação de história de diversas maneiras, pode ser com música, pode ser com teatro, para prender a atenção deles, né, e incentivar a buscar mais sobre a história. E eles buscam mais lendo. O escritor também é conhecido como Doutor Tintim e faz parte dos Doutores Coloridos, levando alegria e esperança para pessoas hospitalizadas. E, claro, o Burrinho do Rabo Azul não ficaria de fora deste projeto. Que o universo do palhaço é o universo da criança. Então, isso facilita eu escrever para as crianças e, inclusive, também até para contar a história. O palhaço me autoriza e eu me dou muito bem nessa linha aí de criança até 10 anos. Você pode encontrar o livro nas redes sociais em @cabana de histórias ou via WhatsApp. Além disso, a obra é doada para hospitais, escolas e bibliotecas da cidade, como explica o autor. Doados para os hospitais, eu fiz 500 livros. Está sendo doado nos hospitais pelos nossos palhaços, doutores coloridos. E também eu vou deixar um em cada biblioteca nas nossas escolas de Jacareí. E voltamos a conversar com Márcio Martinelli, que é diretor de comunicação da Câmara Municipal. Márcio, ainda na ordem do dia, de quarta-feira, teremos 2 projetos de lei, um do vereador Paulinho dos Condutores e outro do vereador Paulinho do Esporte, certo? Correto, Alice. Esses últimos 2 projetos são mais tranquilos, vamos assim dizer, devem ser rápidos também na sua discussão. O projeto do vereador, presidente desta casa, Paulinho do Esporte, é aquilo que a gente já comentou há 2 semanas atrás, que versa sobre utilidade pública, desta vez a instituição Associação Cristã Educacional e Social Esperança Brasileira. Ela foi constituída aqui na cidade em 2021, faz alguns serviços assistencialistas aqui para as pessoas assistidas na cidade. O vereador deve apresentar com um pouco mais de profundidade na Tribuna Livre, na sessão de quarta-feira, e cabe aí aos 3 vereadores decidirem se darão esse título de utilidade pública para essa instituição. Alice, o outro é bastante simples também, dessa vez de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, um pouco mais homenageativo, tenta trazer para essa cidade o Dia do Sertanejo a ser comemorado na primeiro domingo do mês de junho, caso seja aprovado. Ele coloca essa situação no calendário oficial e, é claro, caberia à prefeitura ver se vai abraçar essa situação e se vai realizar algum tipo de evento relacionado ao tema nas vésperas ou então até mesmo no dia deste evento. Alice, vamos aguardar também, lembrando que a gente tem um vereador, inclusive agora, que faz parte dessa categoria, né, que é o nosso vereador Neto Alves. Ele é cantor aqui na cidade sobre esse tema, deve falar sobre o assunto, e aí vamos ter uma discussão um pouco mais profunda sobre o caso, Alice, até quarta-feira.
Perfeito. Então, bastante discussão na quarta e a gente acompanha a partir das 9 horas. Algo mais a acrescentar, Márcio? Somente que cabe à população ficar bastante atenta à sessão ordinária, justamente por causa daqueles primeiros assuntos que a gente discutiu, que são os 4 primeiros vetos. Acho que são assuntos importantes, os vereadores devem colocar suas posições, e se a população não conseguir assistir, né, presencialmente aqui na Câmara Municipal e nem acompanhar pela TV Câmara Jacareí, que fique atento à nossa programação, que os nossos programas vão tratar desses assuntos de forma resumida, de uma forma mais objetiva, para que ao menos as pessoas saibam, né, de fato o que foi decidido aqui na Casa do Povo. Sim. Márcio, agradeço a sua participação e até semana que vem. Até semana que vem, Alice. Obrigado mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai saber mais sobre o trabalho dos vereadores e ver detalhes da preparação para o desfile da Escola de Samba Luz do Amanhã. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. A Câmara Municipal convida a população para a audiência pública para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2024. O evento será dia 27 de fevereiro, às 19 horas, na Câmara Municipal, que fica na Praça dos Três Poderes 74, Centro, e terá transmissão ao vivo pelos canais 39.2 UHF Digital, 12 da Claro, em nossas redes sociais YouTube e Facebook e também pelo aplicativo da TV disponível para Android e iOS. Participe! Audiência pública para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais. Câmara Municipal de Jacareí, trabalhando em prol da população. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. A minha dúvida é o que diferencia a chikungunya das outras arboviroses? A chikungunya causa fortes dores nas articulações, principalmente pés e mãos, tornozelos e pulsos, que podem se tornar crônicas e persistirem por meses ou anos. Se você sentir dores intensas, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Não espere as dores piorarem. Busque orientação profissional e siga o tratamento indicado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na terceira sessão ordinária do ano. O vereador Daniel Mariano, do PL, comentou o projeto de lei do ex-prefeito Isaías Santana sobre a demarcação urbanística do núcleo Veraneio e Jal. O parlamentar destacou a importância do documento. Acompanhe. Eu também gostaria de ressaltar meu voto favorável à demarcação urbanística do núcleo Veraneio e Jal. É de grande importância esse legado aí que o ex-prefeito Isaías Santana deixou essa população, porque ali conhecemos a área, sabemos do sofrimento daquela população, tempo de chuvas, ruas que ficam intransitáveis no local,
E essa demarcação é um começo de um trabalho, de uma luta da comunidade, associações. Eu tenho certeza que o nosso prefeito Celso Florencio vai olhar com carinho, vai dar continuidade, né, levando mais infraestrutura ao bairro, porque aquela população necessita desse apoio dos vereadores, da casa, e a gente vai estar junto aí, né, escutando, dialogando, porque ali tem dificuldade com vãos escolares, tem dificuldade no dia a dia de vida das pessoas. Há um bom tempo atrás, teve uma enchente muito forte, onde aquele bairro ali acabou sendo afetado. Eu participei de algumas entregas ali, tivemos que socorrer várias famílias que teve as casas alagadas. Então eu fico muito aqui feliz em saber, né, que esse projeto está na casa aí, sou favorável, acredito que vai passar por essa casa, porque a gente precisa levar dignidade a essas famílias. Essa é a palavra, dignidade às pessoas. Conte com o meu voto favorável e pode contar com o vereador da casa. Muito obrigado. E o vereador Jean Araújo, do Progressistas, líder do prefeito Celso Florencio, explicou o projeto de lei do Executivo que concede anistia de multa e juros de créditos tributários e não tributários até 31 de dezembro de 2024. Veja. Dessa vez, o prefeito Celso Florencio, que nos apresentou esse projeto há poucos dias, que foi um clamor que a cidade apresentou para ele, da questão das dívidas ativas dos munícipes, que são aqueles casos que as pessoas não conseguiram pagar seus tributos, seja taxa de IPTU, no caso imposto de IPTU, taxa de lixo, ISSQN. Então esse projeto que nós iremos apresentar agora é muito importante porque engloba todos os tributos municipais. E ele também dá a oportunidade para que as pessoas possam regularizar a sua situação no município na questão da parte orçamentária. Então, a gente vai ler agora o projeto e contamos desde já com o apoio de todos os vereadores para que possa ser aprovado e a população possa aí de fato negociar suas dívidas, que já adianto de antemão, a proposta do projeto é parcelar em até 36 vezes, sendo que a parcela mínima é no valor de 1 VRM, que agora está em torno de R$ 93. Então, é um importante projeto. A gente já parabeniza as pessoas que estão em dia com seus débitos no município, mas também já agradecemos aqueles que irão aderir a esse projeto para poder sanar suas dívidas e manter a sua questão, o seu nome regular no município. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. E o SAI Jacareí informa que a queda de energia ocasionada pela empresa EDP no último domingo afetou a estação de captação e a estação de tratamento de água. Com isso, ocorrem oscilações no abastecimento na cidade. A autarquia orienta que a população utilize os recursos hídricos de forma consciente e caminhões-pipas estarão disponíveis para atender a população através do número 0800 725 0330. Mudando de assunto, o carnaval se aproxima e a escola de samba Luz do Amanhã entra na reta final dos preparativos para o desfile. A reportagem traz os bastidores e as expectativas para a grande noite. A coreografia já está na ponta do pé e a contagem regressiva começou. A Luz do Amanhã entra na reta final dos preparativos para brilhar no Carnaval 2025. 7 vezes campeã, a escola traz para a avenida uma nova leitura da Arca de Noé. Mas desta vez, a história nada tem a ver com o passado. O enredo vai ser: os dias de Noé voltaram, sinais dos tempos. Né? A gente não vai retratar aquela Arca de Noé com os animais, né? A gente vai falar hoje dos dias atuais, né? Esse aquecimento global, tudo que está acontecendo de negativo, né, no mundo, né? E então a gente vai trazer um pouco esse lado para o nosso desfile. As alegorias prometem surpreender. Por trás do espetáculo está o apoio fundamental da comunidade, que ajuda a transformar o enredo em realidade. O apoio da comunidade está bem bacana, né? Os nossos ensaios estão lotando, graças a Deus. E a gente pretende, essa semana agora, encerrar todas as nossas alas, né, com o apoio da comunidade e das pessoas que vêm também de fora do Vale Paraíba todo, desfilando na nossa escola.
Mestre Mica é um símbolo do carnaval em Jacareí. Há mais de 35 anos, ele dedica seu talento para dar vida às alegorias. O trabalho meu é os reparos. Ele passa para a gente vai colando, vai passando resina nas asas, nos carros alegóricos, passando os panos. É tudo pelo carnavalesco. São mais de 460 foliões para o desfile, entre eles Diane e Eric, que terão a missão de conduzir a escola. É uma sensação, um misto assim de que você precisa representar muito bem, porque a gente está levando o maior patrimônio da escola, que é o pavilhão, e muita alegria ao mesmo tempo. Mas dá um friozinho na barriga, né? De querer fazer tudo o melhor possível. Emocionante, né? Assim, todo ano, na verdade, vai ser uma emoção nova. Mas, assim, esse ano, representando, aí, recebendo essa missão nova, a responsa aumentou, então a pressão aí, o coração vai para a garganta. A festa é garantida para quem estiver na avenida. A Luz do Amanhã promete uma apresentação especial que irá marcar o carnaval. Pode esperar muita garra, muita alegria. A gente está com muito foco, né, para esse ano. Né? A gente quer vir forte, a gente quer levar esse título, né, esse ano para a nossa comunidade. Então pode esperar com muita garra, alegria e muito canto da nossa escola. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!